Primeiro, sobre o indulto. Eu não sou contra, porque, como já foi dito aqui, as pessoas têm pressa. Eu vejo dificuldades na anistia, mesmo se ela passar, porque o Supremo Tribunal Federal pode chegar lá e falar, olha, não vai ser bem assim, vamos cancelar isso aqui, não é? Eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de colocar. Primeiro, concordo com a avaliação da mesa de que pode estar sendo, sim, desenhada uma estratégia. Pode ser o Zé Dirceu ou outra pessoa, mas ele é bem capaz e competente nisso, de, aproveitando o momento político que nós estamos vivendo, criar aí essa estratégia do indulto. Primeiro, sobre o indulto. Eu não sou contra, porque, como já foi dito aqui, as pessoas têm pressa. Eu vejo dificuldades na anistia, mesmo se ela passar, porque o Supremo Tribunal Federal pode chegar lá e falar, olha, não vai ser bem assim, vamos cancelar isso aqui, não é? No caso do indulto, eles também poderiam fazer isso, respondendo a pergunta do Arthur, mas obviamente que se chegar a este ponto já estará tudo alinhado e bonitinho, conversado, não é? Então, assim, de repente o indulto é uma saída, tá? Chegamos neste ponto, né? Pode ser uma estratégia para recuperar uma popularidade do governo Lula? Pode. Inclusive deve ser. Nós vimos a Gleisi Hoffmann falando aí esses dias, já com um discurso mais maleável sobre a infantaria, porque ela é muito firme no discurso dela. Eu gosto de Fanta. Dizendo que... Eu não tomo Coca-Cola, eu tomo Fanta. Ela é muito firme no discurso dela, dizendo que os congressistas... Você abre a geladeira de minha casa lá em Curitiba, uma infantaria que não acaba nunca. Ela é muito firme no discurso dela, dizendo que os congressistas não estão entendendo que a anistia também atinge o Bolsonaro, né, e os generais, etc. E que, sim, dá para conversar sobre a questão dos manifestantes do 8 de janeiro. Então, a gente já vê um caminho nesse sentido. Mas eu acredito que é também uma reação ao trabalho que a direita está fazendo e que a população na rua mostrou no domingo. Eu acredito que, na verdade, a gente está trabalhando. Mas eles também estão, né, gente? Eles não estão dormindo. E essas pessoas são muito competentes no que elas fazem, alguns deles. Então, à medida que os fatos políticos vão acontecendo, eles também vão reagindo, fazendo os cálculos políticos, onde que eles cedem, onde que eles não cedem. E nesse momento pode estar sendo feito, sim, esse cálculo político de ceder em relação aos manifestantes. O caso da Débora foi muito emblemático. Eu, quando eu tenho sede, eu tomo Fanta. Eu já te falei que você abre a geladeira em casa lá em Curitiba, também né? Então, pois ela já está nessa coisa aí de fazendo, de dando esse carinho aí. Eu fui muito mal interpretada na minha fala. Eu sou uma pessoa dócil. Ana, posso fazer uma consideração? Pode. Tudo bem, a direita está fazendo um trabalho, um copo de Fanta? Mas o trabalho não está sendo um trabalho eficiente, nem um trabalho correto. O único momento em que eu vi realmente um trabalho de bom nível foi esse que reuniu os governadores. Mas a partir dali, o problema não é reunir os governadores. É o que vai resultar dessa reunião em relação aos governadores e ao Bolsonaro, porque aí seria um trabalho correto. Sabe por qual razão? Porque que eles estão trabalhando para reagir ao que nós fazemos é maravilhoso. Pegando uma imagem que talvez seja uma imagem de nível diferente, mas é como você ir para uma final de um campeonato e perder o título nos pênaltis. Perdeu. Não tem essa de que não foi nos pênaltis, nós jogamos bem. Perdeu. Ora, o que eles vão fazer? Nós fizemos um trabalho, eles estão reagindo ao trabalho. Se o José Dirceu, se foi ele que fez isso, eles ainda vão conseguir, de alguma maneira, entrar nessa população para buscar o voto deles. Pois é, aí eu discordo, professor, com todas as vênias possíveis, porque eu acredito que isso está sendo, sim, uma reação a um trabalho feito. Sim. E, pelo menos assim, eu tenho tido contato com algumas pessoas que estão exiladas na Argentina, né, que estiveram envolvidas neste 8 de janeiro, e a gente percebe pessoas muito, como é que eu vou dizer? Não, meu amor, vocês estão fazendo o cálculo errado. Não é esse cálculo. Não é penetrar no cara que votou no Bolsonaro. É reconquistar aquele cara da frente ampla que não votaria mais no Lula. É isso aí. Esse é o cálculo. Ele diminui a rejeição. Não é conquistar voto do eleitor do Bolsonaro. É reconquistar
O cara da frente ampla que não vota no Lula por conta dessa palhaçada. Mas aí nós voltamos a um cenário que nós já tínhamos antes de um país dividido, que metade da população tem rejeição pelo Lula, independente do que aconteceu em 8 de janeiro. E é óbvio, gente, que eles vão fazer esses movimentos para tentar recuperar essa popularidade. Sem ser antipático, mas o raciocínio que você está apresentando aí é o raciocínio do Centrão. Com todo respeito. É muito claro. Quando eu falei, eles ainda vão tentar pegar o voto dessas pessoas, eu fiz apenas com uma caricatura. Porque eles precisam recuperar essa frente que não valiam nada e se uniu, fez uma coligação, não uma coalizão, para derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro que queria construir uma nova história, queria construir um novo caminho. E eles não podiam permitir, porque o sistema tinha que sobreviver. Então vamos derrubar esse cara e tudo aquilo que ele representa, porque assim a gente pode continuar com as benesses, viajando de avião, da FAB, fazendo tudo que tem. Só completando. Esse é o raciocínio do Centrão, foi esse raciocínio que permitiu a gente chegar onde está. Porque eu discordo, com todo respeito também, né? Eu não acredito que o trabalho da direita está sendo tão ruim. Eu acredito que nós estamos fazendo um trabalho, nós ganhamos o discurso dentro das redes sociais. É por isso que a gente ainda tá respirando. E acho sim que eles estão recuando. Esse indulto, para mim, é um recuo, é uma reação. Visando uma coisa melhor para eles, sim. Mas é uma reação de um trabalho que foi feito. Eu só discordo quando a gente diz que também a direita não fez nada. Nós temos pessoas muitos covardes. O povo da direita fez. Nós, povo. Nós temos alguns líderes também que estão muito atuantes, inclusive estão sendo perseguidos. O próprio Jair Bolsonaro, não é? É o que o indulto vai fazer, vai liberar a infantaria e vai pegar esses. Sim, professor, mas assim, só para concluir, quando eu mencionei essas pessoas que estão, por exemplo, exiladas na Argentina, com as quais eu tenho contato, nós vamos ter pessoas indultadas que virão como agentes políticos para o Brasil. E aqui dentro, que serão indultadas, e lá fora. Essas pessoas que foram indultadas lá atrás na história se tornaram agentes políticos muito, muito ferrenhos e proativos na política brasileira. E acredito que muitas lideranças que estão passando pelo que estão passando, muitas pessoas que são infantaria, que são pessoas comuns, vão se tornar lideranças políticas no futuro próximo. Então, assim, Quem está na Argentina, se tiver foragido, não atinge, não alcança o indulto. Mas enfim. Bem-aventurados de boa fé. Eu tenho que concordar com a Ana, viu, professor, também com todo o Mas esse movimento é para reconquistar o que se perdeu, não para ganhar o que nunca teve. A questão é a consequência dessa reconquista. Aí, mesmo que essas pessoas sejam atingidas por um indulto, anistia, seja o que for, elas não serão atuantes na política, porque não terão espaço. A gente terá perdido. Não vai deixar então, também. todo esse avanço, eu concordo com você, vejo da mesma maneira, a gente avançou, a gente vai perder tudo. Tudo que você conquistou até agora. Essa discussão do abuso do judiciário vai esfriar de uma tal maneira que o STF vai continuar comandando a eleição através do STF, como vem fazendo. Posso ler um parágrafo rapidinho? Pode, claro. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de anistias que o Brasil já teve. Né? São mais de 90 desde o período do descobrimento, desde 1560, já teve uma em 1560. Mas só depois da... O Tarcísio não faz isso comigo, ele teve a pachorra de passar o discurso dele do caminhão comigo como se fosse uma conversa. Porque ele estudou esse tema da anistia na história, aí antes de subir no caminhão, ele veio assim, você sabia? E começou a falar tudo. Aí no caminhão começou a falar tudo aquilo. Ele estava passando o discurso comigo. Ele repetiu no Augusto Nunes. Peraí, eu não copiei nada dele, isso aqui é do livro de um esquerdista. Eu não lembro agora o nome do autor, mas posso trazer depois, chama Liberdade aos Brasileiros. E justamente para justificar o que depois eles conseguiram, que foi a anistia de 1979, a Lei 6683 de 79. Olha só, desde 1822, desde a independência, a anistia da Confederação do Equador, da Revolução Farroupilha, da Balaiada, da Cabanagem, da Sabinada, da Revolução Liberal, da Revolução Praieira, da Questão Religiosa, da Revolução Federalista, da Revolta da Armada, da Revolta da Chibata, da Revolta Popular da Vacina Obrigatória, Pacto de Pedras Altas, Revolta Tenentista, Revolução Vitoriosa, Revolução Constitucionalista, Anistia de 1945, Anistia Geral de 1961 e depois veio a Anistia de 1979. Só não teve para Inconfidência Mineira. Até 79. Não, porque morreram. Só não teve para convidar. Quando você fala do tenentismo, a guerra que ficou até receber essa anistia do tenentismo foi um trabalho feito por eles
Mas por que eles fizeram? Exatamente para impedir as transformações que viriam. Exato. Não foi para garantir. Aí depois a gente fala assim, no processo histórico de longo prazo, algo aconteceu. Mas aí fica para o historiador, ele pega os fios que ele quiser e ele explica como ele quiser. O problema todo é que nesse momento está acontecendo o seguinte, as pessoas estão sofrendo lá nesse campo de concentração, onde quer que seja. Estão sendo abusadas. As nossas lideranças serão caladas, as lideranças dos valores da direita. E a estrada que estava sendo construída será simplesmente destruída, para que nova estrada não possa impedir deles continuarem tendo as benesses que ele tem. O problema é esse, não está nas pessoas mais. Está na estrutura. A estrutura tem vida própria. O problema é saber quem são os indivíduos que estão tomando conta da estrutura no momento. É isso que a gente está fazendo. É o crime organizado? É o narcotráfico? É um conjunto de políticos? É a liderança XY? A gente não sabe ainda, mas algo está sendo muito claro. Eles vão manter a estrutura, por isso que não vai adiantar. Por isso que tem que continuar. O trabalho foi maravilhoso, eles recuaram. Eles não recuaram porque esse trabalho foi maravilhoso. Eles recuaram. Eles foram pressionados. Não, porque eles perceberam que os erros do governo Lula estavam jogando fora todas as conquistas que eles fizeram depois deles terem feito toda a sujeira de colocar o Lula no poder de novo. É por isso que eles... Se o Lula tivesse fazendo uma ação econômica boa, nada disso estaria acontecendo. Essa esperança? Claro que não, né? Mas só que tem um detalhe. Mas foi a tentativa. O problema não é a pessoa mais, o problema é a máquina. A máquina ressuscitou o Lula. É um conjunto complexo de fatos políticos que vão acontecendo de forma um atrás do outro ou simultaneamente e que a direita tem que pegar agora o que está acontecendo, recalcular e fazer outras estratégias, entendeu? É porque a gente não é uma coisa, fiz uma coisa e acabou, resolveu. Se fizerem esse indulto, vai ser um fato político forte, vai ser, mas não acabou também. Então, assim, como que nós vamos reagir a isso? Porque se a gente falar que não está adiantando nada, então nós também estamos fazendo o que aqui? Olha, entendeu? Deixa eu falar aqui, ó. Não, estou esclarecendo, mas porque eu tenho a convicção de que, principalmente através das redes sociais, a gente, esclarecendo a população, a gente está contribuindo para algo. É porque o que fazer logo depois do indulto. Porque o que define uma posição estratégica não é conseguir um resultado de um determinado momento e achar que a coisa caminha espontaneamente. O problema é que nós temos esses estrategistas, nós não temos. Eu acredito que nós temos. Preocupado com a sua carreira política. Eu discordo, eu acho que nós temos. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.